Olá, comunidade Manancial. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. É verdade. Hoje, entretanto, nós vamos começar de uma forma assim bem diferente, de uma forma bem particular, porque nós vamos ter música. Isso mesmo, nós vamos ter música, porque Deus nos concedeu a graça de termos aqui hoje conosco uma querida e amada, e é a Lauren. A Lauren vai nos brindar com um louvor para começar. Lauren, é contigo, por favor. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura. Essa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura. Nessa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. E arde outra vez o meu coração. E arde outra vez o meu coração. Uau, 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 uau. Que bênção. E arde outra vez. Uau, uau. Muito forte. E dizer que este louvor vem assim como para introduzir o nosso tema. Nós hoje vamos dar sequência. Como você sabe, nós estamos a falar de
conquistar, né? Abençoados para conquistar é o tema que tem norteado a série que temos estado a debruçar nos últimos dias. E hoje nós vamos falar de algo assim bem particular. Nós vamos ter como subtema hoje do pó ao esplendor. Esse é o nosso tema de hoje, do pó ao esplendor. Ele vai estar baseado no livro de Isaías 61, 1 até o versículo 3, que nós vamos ler rapidamente, como você já sabe aí em casa. Não saia daí, por favor. Em Isaías 61, versículo 1, a partir do versículo 1 até o 3, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olho de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uau! Do pó ao esplendor é o nosso tema, não esqueça. É verdade. Hoje nós vamos falar, se você quer perceber um pouco mais o subtema, nós vamos falar assim de restauração. E a Lauren cantou aqui, e arde outra vez no meu coração. É verdade. Nós vamos falar de restauração. Quando nós falamos de restauração, nós estamos a falar de... é como se fosse restabelecer, não é? Alguma coisa. Nós estamos a falar de restituição. É restituir algo que foi tirado, algo que foi roubado de alguém ou da vida de alguém, não é? E assim, para trazer um pouco mais de um detalhe no nosso tema, quando nós falamos de pó, nós estamos a falar de cinzas. E o versículo que nós lemos aqui, a Bíblia nos mostrou isso. Estamos a falar de cinzas, pó, estamos a falar de poeira. E nós temos como tema do pó ao esplendor. E quando nós falamos de esplendor, nós estamos a falar de brilho, não é? Estamos a falar de resplandecência. Estamos a falar de glória. É verdade. Então, hoje nós estamos aqui para partilhar, para refletirmos em torno deste tema, em torno deste subtema. Então, se nós vamos falar de conquistar, como nós temos estado a dizer, quando você fala de conquista, você está a falar de vitória, né? Estás a falar de triunfar sobre alguma coisa, ter a vitória, ter êxito sobre algum desafio que você enfrentou ou está a enfrentar. Então, uma das formas de conquistar é sair do pó, é levantar das cinzas, porque Deus te quer ver no esplendor, Deus te quer ver a brilhar, Deus te quer ver a resplandecer sua maravilhosa luz que Ele colocou sobre ti desde a fundação do mundo, desde que você nasceu. Então não importa o que você tenha passado, não importa o que você está a passar neste momento, está a enfrentar neste momento, está a fazer face neste momento. Deus te quer ver a levantar do pó e
resplandecer e brilhar, ir para o esplendor. E eu trago assim 4 pontos, né? Que é para nós refletirmos rapidamente, porque a questão que se põe e que não se quer calar é a mesma de sempre. Como sair do pó? Como renascer, então, das cinzas e viver então esse esplendor, viver essa glória que Deus preparou para nós, que Deus tem para ti. Como? Essa é a questão que não se quer calar. Então, a primeira coisa que eu trago aqui é mesmo, como primeiro ponto é recusa, rejeita a amargura. Rejeita a amargura. E quando nós falamos de rejeitar a amargura, é mais ou menos não te deixares definir pelas circunstâncias à tua volta, pelas circunstâncias em que você se encontra. É não se deixar, é poder perdoar, é você viver. Nós sabemos que existem várias situações que são objeto são assuntos que levam, são situações que levam muita gente a ficar nas cinzas. Então, são variadíssimos. Há quem é no lado profissional, há quem é no lado amoroso, há quem é por conta de uma palavra, né, que alguém um dia proferiu uma palavra negativa sobre ti ou contra ti. E às vezes é muito mais fácil quando se trata de uma pessoa que não está ligado a nós, mas existem pessoas que quem proferiu palavras negativas sobre ela foi a mãe, foi o pai, foi uma pessoa próxima, foi o amigo. E essas palavras criaram em ti, assim como se fosse, por exemplo, um medo. Há quem, por exemplo, sempre lhe chamaram de desajeitado. E então, ela acaba... Tudo que faz, quando vai para pegar em alguma, até às vezes um simples copo, né? Fica com medo porque a qualquer momento vai cair, vai deixar cair. E porque, como já lhe falaram, e porque têm lhe dito que ele é muito desajeitado, então tem coisas simples, deixar de acreditar em si. Então, isso pode provocar em nós, como provoca muitas das vezes, traz uma certa amargura, traz um certo ressentimento. Há pessoas que até mesmo lá fora não acreditam. Então, não acreditam mais em si. Então, recusar, rejeitar, renunciar à amargura é um dos primeiros passos. É um dos primeiros passos para você renascer, para você sair das cinzas, para você resplandecer, para você brilhar. Porque é ali onde Deus nos quer. É ali onde Deus nos quer mesmo. Eu vou rapidamente, vamos ler assim uma história que nós podemos também aprender algumas coisas que aconteceram naquela família. Vamos ler rapidamente em João 11, 34, 39 até o versículo 39. Nós temos uma história assim bem caricata de uma família que chegou a um nível que eles deixaram de acreditar neles e acreditar até naquele que podia lhes ajudar a sair do pó em que eles se encontravam. O versículo 34 diz assim: e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse?
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, disse-lhe. Tirai a pedra. Então disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Porque já é de 4 dias. Okay? Essa é uma história que muitos de nós já conhecemos. É a morte de Lázaro. Lázaro, que é conhecido como amigo de Jesus, foi amigo de Jesus. Não é? E nós vemos que todos nós que conhecemos a história, quando ele adoece, as irmãs procuram informar o amigo que é Jesus, que ele estava enfermo, não é? E Jesus simplesmente deu aquela resposta que nós todos sabemos. Jesus vai dizer: esta doença não é para a morte. E aí acontece que depois dele dizer isso, morreu. E quando Jesus vem para essa casa, apesar de ter sido já enterrado, Lázaro já tinha sido enterrado e já fazia 4 dias. Jesus chega e ainda assim a Bíblia nos mostra que Jesus chorou. Jesus chorou. Portanto, isso porque nós estamos aqui a ver uma casa que encontrava-se numa situação de cinza, só que a situação deles era uma perda de um querido, uma pessoa próxima, uma pessoa amada, um irmão. Não é fácil. Mas as irmãs, nós vemos aqui pelas atitudes, pelas respostas, a linguagem delas, nós vemos aqui pessoas que estavam amarguradas. E quando Jesus chega, elas estão super, hiper amarguradas por conta. Maria vai dizer assim: se tu tivesses aqui, mestre, o meu irmão não teria morrido. Então, isso é uma linguagem de uma pessoa amargurada. Mas para nós vermos a manifestação do poder de Deus, nós precisamos renunciar à amargura. Aqui nós vemos uma pessoa que estava com um ressentimento muito forte. Se nós quisermos ver a manifestação do poder de Deus, se nós quisermos viver o esplendor, brilhar, nós vamos precisar nos livrar da amargura, rejeitar a amargura. Um dos aspectos muito importantes que é preciso ter em conta é: Jesus pergunta: aonde o sepultaste? Se calhar alguém vai dizer: mas a Letícia estamos a falar de restauração. Por que foi na história de Lázaro? Porque existem aqui coisas que nós podemos aprender, coisas muito fortes. Nós podemos e devemos valorizar. Jesus pergunta: onde o sepultaste? Essa pergunta hoje pode servir para todos nós. Às vezes nós passamos por momentos e coisas difíceis, né? Perda de alguém muito querido, um irmão, um pai, uma mãe. Às vezes você sofreu um abuso sexual. Às vezes você perdeu uma relação, houve uma quebra do teu relacionamento amoroso. Se calhar você é noiva, você foi casado, hoje ex-casada, te encontras numa situação hoje de divórcio. E Jesus te pergunta, Jesus hoje nos pergunta: onde sepultaste? Aqui, essa pergunta é como se Jesus estivesse a perguntar: onde é que guardaste a tua dor? Porque às vezes nós vivemos situações difíceis e nós queremos simplesmente tapar o sol com a peneira, como se diz. Nós queremos tapar, metemos aquilo lá no fundo do nosso subconsciente. Não queremos mais saber, não queremos nem sequer ouvir falar, porque sempre que se fala é como se ainda dói. Aqui nós estamos a ver uma família que estava, apesar de ter passado já 4 dias, era uma casa que ainda estava sob o efeito da dor, da perda do irmão. A
perda do irmão. Mas Jesus vai perguntar: onde o sepultaste? E mais abaixo, nós temos um outro aspecto. Aqui, o primeiro aspecto é: onde é que você guardou a tua dor? Onde é que você guardou? Às vezes você não quer mais falar, nunca quer sequer que alguém toque no assunto de que você foi casada. Ninguém pode tocar no nome da pessoa com quem você foi casada, com quem você foi noiva ou noivo. Ninguém pode falar desse assunto. A amargura, o ressentimento, é preciso que a gente rejeite, porque senão não conseguimos ver a mão de Deus, não vamos conseguir ver a manifestação do poder de Deus, não vamos conseguir brilhar. Há um outro aspecto que tem aqui que é também muito interessante, é no 39. Jesus chega diante do túmulo e ele diz: tirai a pedra. Tirai a pedra. Aqui essa pedra, tirai a pedra, subentende aqui a incredulidade. Em outras palavras, Jesus está nos mandar tirar a nossa incredulidade. Há situações que nós vivemos, há situações que nós passamos, que nós já não acreditamos mais. Numa situação de perda de um noivo, numa situação de perda de um pai, numa fase da flor da idade, todos nós a tendência é pensar: Jesus me abandonou, Jesus não quis saber de mim. Essa era mais ou menos o sentimento e a linguagem que as irmãs de Lázaro tiveram. Se Jesus tivesse estido aqui, o meu irmão não teria morrido. Esse é o momento em que a amargura é tanta que nós chegamos ao nível de começar a dizer, a pensar, a acreditar que Deus não existe. No mínimo, Deus não é real. Deus é uma ficção. Deus é apenas uma coisa que se ouve falar. Mas se Deus realmente existisse, se Deus realmente fosse real, Ele não teria permitido que essa situação acontecesse. Principalmente comigo. Nós temos essa tendência. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? Jesus vai dizer: tirai a pedra. Aqui, em outras palavras, é como se Jesus estivesse a dizer: tira a incredulidade. Volte a crer em mim. Volte a confiar em mim. Volte a se apegar em mim. Tira a amargura. Tira o ressentimento. Essa pedra que Jesus está a mandar tirar é isso. Olha a linguagem da Marta mais abaixo. Ela diz, depois que Jesus disse: tirai a pedra. Olha a Marta, uma das irmãs de Lázaro. O que ela vai dizer? Já cheira mal. Em outras palavras, é como se: Jesus, já não há solução. Já está estragado. O tempo que você devia ter vindo, não vieste. Já são 4 dias que ele está ali, que ele foi enterrado. Nós também temos tido esse tipo de situações. Nós estamos tão amargurados, nós ficamos com uma raiva de Deus, às vezes, que se Deus existisse, por que ele só está a vir agora? Agora já acabou. Mas Jesus está a dizer: tirai a pedra. Então, uma das formas, a primeira coisa, se nós quisermos ver, se nós quisermos viver o esplendor, experimentar o esplendor, brilhar, conquistar, nós vamos precisar fazer o que Jesus estava a falar aqui. Tira a pedra, volte a crer, volte a esperar, porque Jesus está ali para restituir aquilo que você perdeu. Ele vai restituir. Porque mais abaixo nós vemos aqui o momento em que Jesus diz: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição.
Em outras palavras, eu sou a solução desse problema. Por mais que já esteja a cheirar mal, por mais que você está a pensar que acabou, não, você nasceu para brilhar e você vai brilhar. Você nasceu para resplandecer a glória de Deus e você vai resplandecer a glória de Deus. Mas primeiro, nós precisamos tirar a pedra. A pedra que é esse ressentimento que está ali no nosso coração. A pedra que é essa amargura que está ali. Por conta da situação que você está a viver. Por conta das rejeições, as pessoas que pararam de crer em ti. Não espere que as pessoas acreditem em ti. E, aliás, às vezes faz parte do processo. Para você chegar ao esplendor, você tem que passar por isso. Então, primeira coisa, renuncia, rejeita, tira a pedra da amargura e do ressentimento. Esse é o primeiro ponto, porque Deus nos chama para sairmos do pó para o esplendor. Ele nos quer ver lá, no esplendor. Em segundo lugar, o segundo ponto é: saia do meio que te mantém numa postura negativa, que te faz olhar para ti como alguém que acabou mal, como se diz na gíria, né? Sob pena de tu própria te tornares numa pessoa pessimista a teu próprio respeito. Quer dizer, você não pode ficar, não tem esse tipo de pessoas à tua volta. Porque a Bíblia que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, saia mesmo. Saia desse tipo de meio, porque há pessoas que são especialistas e às vezes de forma inconsciente é que elas o fazem, mas têm tendência em querer te pôr sempre cabisbaixo. Então, para a tua própria saúde mental, para o teu bem-estar emocional, saia, para você não perder o foco, para você não estragar a tua visão. Saia desse tipo de meio, porque as nossas ações, porque esse tipo de meio vai influenciar as tuas ações. E as nossas ações, elas vão seguir a nossa visão. Se você fica num meio que deturpa a tua visão, automaticamente você vai ter ações, as tuas ações vão seguir aquela visão que você adotou agora. Nós temos a história lá em Gênesis, nós conhecemos a história de Adão e Eva. Nós vemos Eva, por conta do tempo que ela deu, né, em ouvir a serpente, estragou, poluiu completamente a visão dela. Deus tinha lhes dito da árvore do bem e do mal, do fruto da árvore do bem e do mal, vocês não comereis, não tocareis. Mas a serpente veio e lhe disse: será? Deus lhes disse: se tocardes, morrereis. Ele disse: será? Se vocês tocarem, tornareis como ele. A serpente deturpou, porque Eva se deu tempo de conversar com alguém com quem ela não tinha que conversar. Então, a visão dela foi afetada. Ela passou a ver as coisas de uma outra forma, da forma como aquela pessoa pensava que era o diabo, e não mais da forma como Deus inicialmente lhe tinha instruído. Saia desse tipo de meio. Saia desse tipo de meio para não afetar aquilo que é o plano de Deus para a sua vida, aquilo que é a agenda de Deus para a sua vida. Deus te quer ver fora das cinzas. Deus te quer ver longe, renascer das cinzas.
para o esplendor. Deus te quer ver a manifestar a sua glória. Mas com esse tipo de postura, com esse tipo de pessoas à volta, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir brilhar. Em terceiro lugar, nós temos voltar para o teu Senhor. Volta para o teu Senhor. Aqui na história de Maria, Marta, Lázaro, nós vemos um momento em que Jesus já tinha chegado. Marta foi ter com Jesus, mas Maria não. Maria ficou sentada. A Bíblia mostra que Maria ficou sentada. Foi necessário Jesus chamar. Tem ali, depois você pode ler com mais calma. E Maria vem ter com Jesus. Entretanto, quando Maria chegou, ela teve uma atitude, né, muito boa. A Bíblia fala que ela prostrou-se diante do Senhor. Prostrou-se. Então, volte para o teu Senhor. É uma das formas para sair das cinzas, para sair do pó. É voltar, independentemente do tipo, do grau, do nível de dor que você esteja a sentir, de problema que você esteja a enfrentar. Há quem o problema dele é perda de filho, há quem é um aborto espontâneo, há quem é porque reprovou. Então, se calhar você fez de tudo, não tinhas por que ter reprovado, mas reprovaste também, não entendeste porquê. E dá assim uma raiva às vezes, dá vontade de ficar longe de Deus, sim, mas se nós quisermos nos levantar dali, essa casa era uma casa que estava em luto. Se nós quisermos sair do estado de vítima para o estado mesmo de vitoriosos, para o estado de mais do que vencedor, para o estado do esplendor de facto, nós vamos ter que voltar para o nosso Senhor mesmo. Quando se fala de voltar para o Senhor, há quem vai dizer, mas voltar como? Você que não conhece Jesus, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Deixa Ele ser o guia da tua vida. Deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele dirigir a tua vida. Há quem já é cristão, mas por conta da dificuldade entrou numa fraqueza, como eu disse anteriormente, deixou de acreditar que Deus é real. Deixou de crer que ainda é possível, que Jesus pode fazer alguma coisa para lhe sair daquela situação. Que Jesus pode ressuscitar o seu problema. Há quem é porque está mesmo na igreja, há quem deixou de frequentar a igreja, mas há quem está na igreja. Vai, está que nem Marta, trata dos assuntos, aqueles assuntos todos, por exemplo, o serviço sacerdotal, como cuidar da igreja, limpa, lava as coisas. Mas não tem mais a comunhão que é necessário ter com o Senhor Jesus. Uma pessoa que chegou a um nível em que já não consegue orar. Você na tua casa, a tua comunhão pessoal, a tua comunhão individual, os teus momentos de devoção, já não consegues ter por conta do que você está a viver. O problema em que você se encontra. Há quem vai à igreja todos os dias, mas não tem comunhão com Jesus. Não tem intimidade com Jesus. É mesmo só ali, vai à igreja, fez, arrumou, quando chega a casa, não medita, está há semanas, está há meses sem meditar na palavra do Senhor, está há anos sem orar, está há anos sem jejuar, quer dizer, não tem o seu momento com Cristo, o Deus que um dia você aceitou, já não tens aquela comunhão. Então, sair das cinzas para o esplendor vai requerer de nós que a gente volte para o nosso Senhor, volte para Cristo, volte a frequentar uma igreja, sim,
Mas mais do que frequentar a igreja, volte a buscar relacionamento, intimidade com Cristo. Volte para o teu Senhor. Maria voltou aos pés, apesar da dor, ela voltou e prostrou-se ali. Começou a falar, a expor a sua dor, né? Senhor, mexe se tivesse estado aqui, se tivesse estado aqui, mas ela está prostrada diante dos pés do Senhor. Você pode ter vivido, ainda que tenhas vivido momentos de rejeição. A Bíblia fala, é Davi que dizia em Salmos, né? Senhor, eu te louvo porque eu sou uma criatura maravilhosa. As obras do Senhor, todas as obras do Senhor são maravilhosas, é a Bíblia que nos diz. Eu tenho aqui um versículo que eu gostava que nós lêssemos rapidamente. Está em Lucas 22, a partir do versículo 31. Lucas 22, 31 e 32. Se eu não estou em erro. 31, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Há versões que falam: quando te afirmares, quando te converteres, converta os teus irmãos. Quando te afirmares, afirme os teus irmãos também. Então, há destinos. Por que sair das cinzas? Por que levantar-se do pó e ir para o esplendor? Porque existem vidas a dependerem da sua, a dependerem de ti. Existem destinos que precisam ser ativados, mas vai ser você que é a pessoa que Deus quer usar. É você que tem a responsabilidade. É verdade. Nós precisamos reerguer-nos, apesar de tudo que nós temos passado, apesar do que nós passamos, porque existem pessoas que estão a depender de nós. Então, voltar para o nosso Senhor é imprescindível, é fundamental, porque existem destinos a depender do nosso destino. Existem vidas a dependerem da nossa vida. Existem pessoas que precisam se converter, mas precisam que primeiro nós nos convertamos, porque nós seremos os canais. Jesus só trabalhou com 12. Aqueles 12, cada um foi afetando, foi impactando os seus contactos. Então, Deus está aqui a falar a Pedro: quando te converteres, converta também os teus irmãos. Então, há essa necessidade. Por isso é que nós não podemos permanecer nas cinzas. Em quarto lugar, como quarto ponto, eu trago assim, você já vai se lembrar se calhar, mas o quarto ponto é: seja sensível à voz do Espírito Santo. Lhe ouve e lhe obedece. Nós temos falado aqui sempre que o maior aliado, a pessoa que não podemos deixar de fora nesse tipo de luta, nesse tipo de batalha, se nós quisermos conquistar, se nós quisermos sair do pó, se nós quisermos sair das cinzas para o esplendor, se nós quisermos brilhar de fato, é o Espírito Santo. Ele não pode estar de fora. Obedecer às instruções. Existem pessoas que
perderam entes queridos, às vezes já passou 10, 15, 20 anos. Mas até hoje as fotografias daquela pessoa continuam ali na sala, no quarto. Por isso é que não conseguem sair das cinzas, não conseguem superar aquela dor, não conseguem brilhar. É preciso obedecer, estar sensível à voz do Espírito Santo. Aqui nós vemos na história de Lázaro as instruções que Jesus está a dar. Jesus primeiro diz, onde o sepultaste? Em outras palavras, onde o colocaste? Se dependesse de Maria e de Marta, Jesus já nem sequer ia mais parar lá, porque elas não queriam mais saber. Jesus nem sequer ia mais parar lá. Mas Jesus pede, vamos, eu quero ir para lá. Depois, mais abaixo, Jesus diz, chega lá e diz, tirai a pedra. Marta vai dizer, Senhor, já cheira mal. As instruções são importantes. Se nós quisermos brilhar, se nós quisermos viver a manifestação do poder de Deus, nós temos que obedecer. É aquele momento em que, apesar de que era mesmo uma pessoa muito chegada, mas já morreu, já foi, já são 3, 4, 5 anos. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas fica atenta ao Espírito Santo. Vai haver aquele momento em que o Espírito Santo vai te dizer, agora podes tirar já a foto. Tira já as fotos. São instruções. Só que nós às vezes não queremos. Mas se nós quisermos sair do pó e brilhar, nós vamos ter que obedecer. Fazer a vontade de Deus, estar na vontade perfeita de Deus. Aquele momento em que Deus vai começar, você que parou de ir à igreja por conta da situação que você está a viver, vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai começar a te cutucar. Agora vai. Hoje tens que ir a um culto. Hoje tens que ir assistir o culto de forma presencial. E eu não diria que é muito fácil, que você vai fazer isso logo que o Espírito Santo começar a te cutucar. Você pode resistir. Sim, nós somos humanos. Há aquele momento em que nós temos a tendência em discutir. Não, eu não vou, não quero, não sei o quê. Mas o Espírito Santo vai te cutucar mesmo. Se você estiver sensível, se você tiver intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, você vai obedecer. Porque eu tenho dito assim, nós, mais do que a nossa vontade, por mais que nos doa, eu pelo menos falo isso, por mais que me doa, mas é a tua vontade que eu quero fazer, Senhor. Mas para chegar a esse nível, é preciso ter intimidade, é preciso estar relacionado com o Espírito Santo, é preciso estar relacionado com Deus, é preciso ter intimidade com Jesus. É sair do nível em que você, por exemplo, as pessoas que ainda estão em casa dos pais, em que você não vai à igreja, não relaciona-se com Deus por conta da obrigação dos pais, porque os pais mandaram. Não vai à igreja porque os pastores, porque os líderes, porque o meu marido, o meu tio, não pode saber que eu não quero ir, não. É aquele nível em que você vai por conta da relação que você tem com Deus, por conta de não quereres magoar o coração de Deus, por conta de não querer estar fora da vontade de Deus. É este nível. Se você não chegar nesse nível, nunca vais conseguir. Nunca vais conseguir obedecer, dar conta primeiro que neste momento é o Espírito Santo que te está a falar. É uma instrução da parte de Deus que você está a receber. Primeiro é que você não vai conseguir dar conta para já. Segundo, não vais conseguir obedecer. Então, é necessário estar sensível à voz do Espírito Santo
Como? Lhe ouvindo e obedecendo. Mais do que ouvir, mais do que estar sensível, é procurar obedecer. E aqui vamos ler rapidamente Jeremias 7, 24. Jeremias 7, 24. Vamos lá ver o que o Jeremias, o profeta Jeremias, também nos aconselha. Aqui são segredos, né? Que estamos aqui a partilhar. 7, 24 diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Então, um dos conselhos aqui do profeta Jeremias, em outras palavras, é o quê? Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não acatamos os conselhos do Espírito Santo, quando nós andamos segundo os nossos próprios conselhos, em outras palavras, quando nós andamos de acordo ou em função ou segundo a nossa própria vontade, o que vai acontecer? Não vamos avançar. Ele diz aqui, e andaram para trás e não para diante. Quer dizer, não vamos avançar, vamos estar a recuar sempre. Em outras palavras, vamos permanecer nas cinzas, em vez de estar no esplendor. Vamos permanecer no pó, em vez de brilhar, em vez de manifestar a glória de Deus, em vez de experimentar a glória de Deus, a presença, a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Esse é um dos conselhos que o profeta Jeremias, por exemplo, também nos dá. Então, o Espírito Santo é assim, o maior mesmo aliado, é aquele que vai fazer uma grande diferença. A Bíblia fala que Deus faz tudo com a sua palavra. Tudo. Então, há uma palavra, há uma nova instrução, há um novo caminho que te vai levar a experimentar o esplendor. Há um novo caminho que nos vai conduzir na vida gloriosa que o Senhor tem para nós, que o Senhor preparou para nós. Deus tem um futuro brilhante para cada um de nós. Porque a Bíblia que fala em Jeremias também, 29:11, se não me engano, a Bíblia fala assim: eis que os planos que eu tenho para vós são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A Bíblia ainda diz mais, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, não importa o que você esteja a viver, Deus, nesse momento, Deus tem mais para ti. Deus tem vitória, Deus tem glória, Deus tem uma vida e um futuro brilhante para ti e para mim. Mas nós precisamos sair das cinzas. E uma das formas de sair das cinzas é ouvir Deus, é ouvir o Espírito Santo. Você ouve o Espírito Santo como? Por intermédio da sua palavra. Deus fala tanto de uma maneira como de outra. Deus fala de várias formas. Deus pode usar alguém também para falar conosco. Neste momento, por exemplo, este programa pode ser uma forma que Deus esteja a falar ao teu coração. Deus esteja a falar contigo. Não resista, não seja incrédulo. Deixa que o Espírito Santo fale contigo. É verdade. É verdade. Vou ler aqui o último versículo mesmo para finalizar. Está em João 14, 23. E vamos finalizar, mas para dizer que Deus tem o melhor para nós. Os seus planos são mais altos, são maiores do que os nossos. Opa, Jesus.
João 14, 23. Do pó ao esplendor. É o lugar que Deus nos quer ver, no esplendor. Jesus respondeu, diz assim, essa é a palavra de Deus que diz, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está vendo? Como é maravilhoso, como é lindo quando nós realmente ficamos sensíveis à voz de Deus, quando nós deixamos Deus, o Espírito, por intermédio do seu Espírito, nos guiar, nós não vamos permanecer nas cinzas. É normal, não digo que nós não temos que fazer, não temos que passar por um momento de luto, né? Que é aquele momento que você perdeu alguém. É normal chorar. Jesus chorou, a Bíblia fala. Você passou por um momento difícil, uma perda, uma quebra de um relacionamento. Não são coisas fáceis, é difícil. São coisas terríveis, são feridas assim que vêm na alma que máquina nenhuma consegue detectar. São feridas, nós já falamos aqui, são feridas mesmo profundas e que têm um impacto emocional muito forte que pode afetar o resto da nossa vida, não é? Existem estudos que provam isso. Acho que é a Universidade de Oxford que disse que está provado que o fracasso, né? O facto da pessoa estar intelectualmente, intelectualmente muito bem, o fracasso pode vir por conta da baixa nas suas emoções. Quando você emocionalmente está down, está quebrado, você pode ser um intelectual excelente, pode ser um estudioso, pode ser, mas você não tem grandes êxitos, você não tem sucesso no que você faz a nível profissional, a nível escolar já nem se fala, são aqueles alunos que ficam completamente distraídos, estão na aula, mas não entendeu nada, não é porque ele não é inteligente, mas é porque ele está afetado na sua alma, está afetado nas suas emoções. Recebeu aí um choque, recebeu aí uma facada e então aquilo traz um distúrbio, traz uma destabilização completa na vida do ser humano. Mas Jesus quer restaurar isso tudo nos nossos corações. Jesus está aqui e Jesus é a ressurreição, Jesus é a solução desses tipos de problemas. Mais do que os psicólogos, nós temos falado aqui várias vezes, Jesus é a solução. Ele diz, se alguém me ama, nós precisamos amá-lo. Uma das formas de amá-lo é, uma das provas de que nós amamos a Cristo é obedecer às suas instruções, obedecer à sua palavra. E quando isso acontece, o que acontece? Ele e o Pai, essa é a promessa, virão fazer morada em nós. E nós aprendemos que onde Deus está, onde Jesus está, o mal tem que sair. Onde Jesus está, nada mais reina, nada mais senão Ele, o próprio Jesus. Então, das cinzas ao esplendor, do pó ao esplendor, é o lugar onde Deus te quer ver, é o lugar onde Jesus nos quer ver. Nós temos um futuro glorioso, eu já disse. Então, a minha oração neste momento, assim para finalizar, é que esta partilha te reconcilie com o teu Senhor, te reconcilie com Cristo,
com o Deus da tua salvação. Quando digo a ti, estou a falar a mim também, não é? Eu estou incluída. Que Deus nos ajude mesmo. Eu vou fazer assim uma oração para finalizar, uma oração para alguém que queira aceitar Jesus, porque se você não tiver Jesus, não tens como experimentar a sua manifestação, não tens como experimentar o Espírito Santo, né, como guia, não terás como. É preciso ter Jesus. Então, eu vou orar contigo agora. Coloque apenas a tua mão no teu coração. Vou orar para que Jesus entre no seu coração e faça morada e que Ele seja o teu Senhor e Salvador a partir de agora. Então, repita apenas essas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por este dia, obrigado por este tema. Reconheço que sou pecador, reconheço que morreste na cruz para me salvar. Peço-te perdão pelos meus pecados. Te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Arranca o meu nome do livro da morte e escreve o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a caminhar contigo, a caminhar segundo a tua palavra, segundo os teus preceitos, segundo os teus princípios, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou orar para ti. Eterno Deus, soberano Pai, eu oro para esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, esse adolescente que te recebeu como Senhor e Salvador pessoal da sua vida hoje. Peço que o Senhor lhe ajude a caminhar em novidade de vida, lhe ajude a não recuar nesta decisão que tomou e que essa palavra, que essa partilha, que seja como uma semente no seu coração, mas uma semente que vai brotar, uma semente que não vai ser arrancada, roubada pelo inimigo, pelo diabo, em nome de Jesus. Que essa palavra possa brotar e dar frutos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não seja ofuscada pelo diabo e pela pressão do mundo, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Eu louvo e bendigo o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Creia que o Senhor entrou no seu coração, creia que a sua vida não é mais a mesma e nunca mais será a mesma de agora em diante, porque Jesus Cristo é o teu Senhor. A Bíblia fala que nova criatura é quando alguém está em Cristo. Então, tudo se fez novo na tua vida. Agora, como conselho, eu quero lhe dizer o seguinte: você hoje, como nós sabemos, todo mundo quando nasce é um bebê, certo? Então, hoje você é um bebê, só que espiritualmente. E como bebê que és, você precisa crescer. Você precisa amadurecer espiritualmente. Então, para tal, o lugar ideal é numa igreja. Se você tiver uma igreja próximo de ti, cristã, vá e que o Senhor te ajude a crescer. Peça para ser enquadrado. Se você não tiver uma igreja ao lado da sua casa, envie para nós uma mensagem agora no número que vai aparecer no ecrã com a palavra novo. Escreve única e simplesmente a palavra novo e envie para nós no número que vai aparecer agora no ecrã. Nós vamos lhe ajudar a caminhar com o Cristo que você aceitou hoje e que se tornou o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você que tirou também do seu tempo para acompanhar este tema conosco, este programa hoje. Então, que Deus abençoe Angola, a África e o mundo. Por hoje,
nós temos como sugestão para ti uma música. E como você já sabe desde o início, nós hoje temos aqui a honra e a graça de ter aqui a nossa amada e querida Lauren. Então, vamos ter agora música. Não saia daí, por favor. Lauren, é contigo. Lord, if I find favor in your sight, Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I'll cross the hottest desert, I'll travel near or far for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King. For your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. I wanna be where you are. I just wanna be where you are. Peace is where you are. Love is where you are. Lord, if I find favor in your sight, Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I'll cross the hottest desert, I'll travel near or far for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King. For your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my King. I wanna be where you are. I just wanna be where you are. Holy is where you are. I just wanna be where you are. I wanna be where you are. I wanna be where you are. Peace is where you are. Holy is where you are. Oh. Uau, 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 uau. Deus seja louvado. Aqui, hoje fomos mimados mesmo. O Senhor nos mimou hoje. Nós tivemos aqui música ao vivo. Isso é uma graça. E a Lauren cantou aqui algo que, como também o primeiro, vai de encontro com aquilo que nós tivemos aqui a partilhar. Não é? Nós falamos do pó ao esplendor. E a Lauren cantou: para a tua glória, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Então, essa é a dica hoje. Fica essa dica. Para a glória do Senhor, não permita, não fiques nas cinzas, saia das cinzas, porque o Senhor te quer ver a resplandecer a sua glória.
É verdade. Então, ao finalizar o nosso programa de hoje, que Deus rica e poderosamente abençoe a sua vida. E nós queremos lembrá-lo que nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Até lá, lembre-se, não se esqueça, hashtag tem de ficar atento. Just to see you, to behold you as my king. I wanna be where you are.